Olá, olá, meu amigo, minha amiga internauta de oliberal.com. A gente está chegando para mais um Geral na Live, um Geral na Live pós-repar, um repar que teve a vitória do Clube do Remo no último sábado, que estabilizou aí o Leão no G4 da Série C do Campeonato Brasileiro. E para fazer o Geral na Live com a gente, um personagem desse repar, um destaque, né? Ele que fez o gol da vitória, mas já vinha se destacando também nos últimos jogos do Remo. A gente está aqui hoje com o meia ou o atacante Wallace. A gente vai descobrir isso. Tudo bem, Wallace? Tudo bem, bom dia. Sou atacante. Isso aí. Para fazer o Geral na Live com a gente também, Fábio Will. Tudo bem, Fábio? Fala, galera. Tudo tranquilo? Estamos na área aí para debater um pouco sobre esse repar de sábado que tirou o fôlego de todos nós. E voltando também ao Geral na Live, ele estava de folga, eu acho que ele estava enjoado da gente já. Pio Neto, tudo bem, Pio? Fala, rapaz. E aí, Saraiva? Um abraço para você, para o meu querido Fábio Will também, parabenizando de antemão o Wallace, né, que já mostrou que tem uma estrela que brilha nos momentos mais difíceis aí de um jogo de futebol, e já de antemão concordando aí com esse repá eletrizante do último sábado, né? Já foi considerado aí como um dos principais ou melhores jogos do ponto de vista da movimentação, da tensão dessa Série C do Campeonato Brasileiro. É verdade. E a gente já vai engatar logo essa pergunta para o Wallace, porque existem determinados jogos que são bons de jogar não só pelo tamanho do jogo, é um clássico, mas pela forma que o jogo está se desenvolvendo, né? Não tinha nenhum time muito fechado, tinha espaço para os atacantes, tanto do Remo quanto do Paysandu jogarem. Foi um jogo muito legal de participar, né, Wallace? Sim, né? Não só por se tratar de um clássico, onde é um jogo que acaba marcando ali, né? Os jogadores, por atuar bem ou por atuar mal. E o jogo tava bom de se jogar, né? Como você falou. Tipo, não tava uma equipe muito fechada, a outra também. Tipo, tava um jogo os dois lados, entendeu? Tipo, tinha chance para ambos os lados, então o jogo tava bom de se jogar, né? A gente conseguiu marcar os 2-0 no placar, e como o jogo estava aberto, teve as situações dos jogos que eles conseguiram, né, chegar ao empate, e ali no final, com o jogo aberto ainda, eu pude ser feliz ali no final do jogo e conseguir marcar o nosso gol da vitória lá. Fábio Will. Tá ouvindo, Fábio? Wallace, parabéns aí pela estrela. Você saiu do banco mais uma vez e conseguiu dar o triunfo para o Remo pela segunda vez consecutiva. Mas isso não é só de agora, né? Essa estrela brilha também na base. A gente que acompanhou a categoria de base do Remo, o Wallace e Hélio, essa dupla era muito fera. Conseguiu alguns títulos na base do Remo. Como é que levar essa característica que vocês tinham na base, esse entrosamento para o profissional, sabendo que é uma situação totalmente diferente, totalmente nova para vocês, e vocês não sentiram, né, esse clássico, né? Como é que tu avalia essa situação que vocês estão vivendo num profissional? Falhou, Fábio. Falhou? Vamos lá, então, de novo. Cara, como é que tu avalia essa tua parceria com o Hélio, né? Vocês que jogaram muito tempo na base e deu muito certo na base, a gente acompanhava isso de perto. E vocês conseguiram ir para o profissional e não pesou em nenhum momento o fato de vocês terem da base, né? Como é que vocês só tem uma coisa muito, uma diferença muito grande, né, cara? Cara, é um momento único que a gente está vivendo, né?
Aí na hora do primeiro gol dele ali, eu fiquei bastante feliz ali. Na hora eu fui o primeiro a abraçar ele. E ele falando durante o jogo ali, cara, falta o teu gol, falta o teu gol. E no final acabou saindo, né? E no final do jogo ali a gente se abraçou, eu e ele, por tudo que a gente passou, né? Pra gente ter vindo da base. A gente sabe o quanto é difícil poder estar jogando profissional, clássico, e poder estar jogando e principalmente marcando, né? Que nós dois que somos da base, conseguimos marcar os gols, né? Os 3 gols, os 2 foram nossos. Então é algo muito gratificante, cara, pra gente. É um momento muito bom que a gente está vivendo. Agora a gente tem que manter, né? Manter. Fechamos o primeiro turno aí com onde a gente queria, né? Que foi no G4. Agora é manter, focar no próximo jogo para a gente continuar no G4 e conseguir o nosso objetivo final aí da competição, que é a classificação. E o Neto? A gente precisa dividir, né, esse debate em 2 etapas. Primeiro, o jogo em si, um jogo vibrante, um jogo cheio de alternativas. O Paysandu teve no primeiro tempo, talvez, as melhores chances, mas foi um jogo franco, um jogo aberto, um jogo em que as 2 equipes procuraram exatamente o gol, e não é comum. A gente que milita há mais de 35 anos na imprensa esportiva, um repá com 5 gols. Geralmente um repá estourando um 2-1, né? Mas geralmente é decidido pelo placar mínimo. E a outra parte do debate, a gente é obrigado a remeter à importância da base, né? Nós temos aí uma cultura no futebol paraense de resolver problemas com contratações em massa. E isso vem sendo desmentido, e no repá, quem decidiu foi o Wallace, e quem decidiu também foi o Hélio. Jogadores aí que realmente conhecem a realidade do futebol paraense. Aliás, participar da base já é um ato de heroísmo aí pela falta de apoio, por tudo que a gente vem acompanhando no futebol paraense. E por essa opção, ao meu ver, equivocada dos dirigentes, prefere contratar 20, desses 20, nem 5 dão certo, mas efetivamente acabam tendo que recorrer à famosa prata da casa. A pergunta que eu queria fazer ao Wallace era exatamente nessa direção. Wallace, vocês que são da casa, que começaram uma realidade com muitos anos de clube, sentem essa diferença no âmbito do torcedor? O torcedor ele tem mais paciência com a turma que vem de fora e tem uma cobrança, digamos assim, exagerada para vocês que são formados dentro do clube? A cobrança eu acho que sempre vai existir, né, dentro do Clube do Remo. Independente de ser prata da casa, não ser de fora. Por isso que muita gente fala que não é qualquer um jogador que consegue, né, jogar no clube, pela grandeza, pela torcida, por tudo que envolve o fato do Clube do Remo. Cara, e pra gente que é daqui, né, a gente já vive isso há bastante tempo. A gente é daqui do estado, já cresceu com isso, sabe, com as coisas de repá e tal, a gente sabe como é, né? E eu acho que pra mim, pra gente, né, da base, eu acho que acabou não pesando tanto, pra gente saber da grandeza que era o clássico. Por saber dos 10 jogos que a gente estava sem ganhar, isso acabou motivando muito mais a gente. E a gente conseguiu reverter, né? Conseguindo a vitória aí. E quis Deus que fosse de jogadores formados aqui, né? Na prata da casa do clube. Então, cara, eu acho que não tem muito o que falar agora nesse momento, né? Só curtir o nosso momento. E como eu falei agora há pouco,
focar, né? Continuar o trabalho. A gente conseguiu aí 2 vitórias importantes que nos manteve no G4. Agora é continuar, dar sequência. A gente tem agora mais um jogo dentro de casa para conseguir mais 3 pontos e se manter no G4 aí, para ir para o próximo jogo fora de Belém aí, que vai ser bem difícil para a gente. Eu até comentei em outro geral na live que o primeiro jogo que eu vi teu no profissional, eu nem sei se foi tua primeira partida no profissional, foi contra o Castanhal, no Bainão, amistoso no começo do ano, e na minha opinião tu tinha te destacado bastante ali, eu até comentei com alguns colegas da imprensa, que o Remo tinha um jogador da base que poderia ajudar bastante no profissional. Mas de repente tu não teve sequência, né? A partir dali, outros jogadores foram colocados no ataque, alguns não renderam tão bem, mas tinham a insistência do treinador. O que mudou de lá para cá? Teve alguma conversa, principalmente do Mazola, contigo, que na reta final dele passou a te dar oportunidade? Teve algum tipo de contato com um bom amigo também que chegou agora e conversou com vocês da base? O que mudou de lá para cá? Cara, no começo do ano, né, eu tive essas 2 partidas contra o Castanhal, que foi as que você citou, e a primeira lá em Castanhal. Eu acabei marcando, né, 2 gols nos 2 jogos. E a gente foi para a pré-temporada e na volta para Belém eu acabei tendo um problema de saúde que acabou me afastando dos primeiros jogos, né, do campeonato. Aí depois eu voltei e aí tive que recuperar a parte física e tal, aí eu acabei perdendo alguns jogos. E acabei perdendo espaço, né? Não cheguei a jogar nenhum jogo com o Jax. Aí depois chegou o Mazola e eu já estava recuperando a parte física, confiança. E ele acabou me dando a oportunidade novamente, poder estar atuando. E a primeira partida que eu fiz foi contra o Independente, né, com ele, onde eu acabei indo bem e um dia ter uma sequência. E só que acabou tendo essa pandemia, né, que acabou paralisando o campeonato. Mas eu continuei trabalhando, casa e tal. E quando voltou, eu tive a oportunidade novamente, né, com ele. Acabou saindo, né, alguns atacantes ali e acabou surgindo mais oportunidades. E ele utilizou, né, não só a mim, como o Ronald, o principal Ronald, acabou utilizando a gente na Série C, né, os 2 jogos fora que a gente teve lá contra o 13 e o Santa Cruz, onde a gente acabou indo bem, apesar do resultado não ter sido do que a gente esperava, né, que era poder ganhar fora, mas a gente acabou indo bem. Ele acabou saindo, né, e chegou um bom amigo, como você falou, e ele chamou, né, disse que tinha acompanhado alguns jogos e tal, e disse que ia continuar dando oportunidade. E no primeiro jogo dele contra o Manaus, ele me deu oportunidade, né, eu pude entrar e marcar o gol da vitória, que a gente estava precisando bastante, estava 7 jogos sem vencer, e a gente pôde entrar no G4, pôde nos dar tranquilidade para trabalhar e se motivar cada vez mais para o Repar. E no Repar agora fui feliz novamente, poder ter entrado, poder ter ajudado e conseguido os 3 pontos, que nos manteve ali, né, no G4. Somos vice-líder da competição agora, se afastamos 5 pontos do rivais. E agora é manter, cara. Manter, né? Essa vitória de sábado nos fez sonhar com coisas bem maiores, né? Uma vitória ali que foi pelo fato de ter 10 jogos, né? Sem ganhar do rival, pelo jeito que foi. Foi uma vitória que vai nos dar muita confiança para o restante da competição. Para a gente brigar pelo nosso objetivo final, que é a classificação e o acesso. Fábio Will. Teu mic está desligado, Fábio.
Aí. Wallace, a gente teve uma entrevista com o Mazzola aqui no estúdio do Liberal.com, e ele falou que a base, ele não queria, vocês não estariam prontos para ele utilizar da forma que ele queria, né? E aí ele saiu, o Bonamigo chegou, e a gente viu um Remo totalmente diferente do estilo do Mazzola, um Remo brigador, um Remo para frente, um Remo pressionando, o Remo acuando o seu rival no campo de defesa. Foi assim com o Manaus, foi assim com o Paysandu em determinadas situações de jogo. Mas qual é a diferença? Qual foi a diferença do Mazzola pro Bonamigo? Qual o tipo de instrução que eles deram? Porque o Remo teve esse tipo de comportamento com as mesmas peças que o Mazzola tinha quando estava treinando o Remo. O que mudou do Mazzola pro Bonamigo, cara? Cara, eu acho que vai muito pelo treinador, né? O estilo de jogo. Claro que cada treinador tem um estilo diferente, né? Pensa diferente. E o Bonamigo, acho que pela último trabalho, né, que ele fez lá no Rio, enfrentou tipo equipes grandes como o Flamengo, e ele tentou repassar isso pra gente, né? O que o futebol tava pedindo hoje em dia, que era tá jogando no campo de ataque de defesa do adversário, ficando com a bola, se desgastando menos. E ele tentou passar a ideia pra gente, né? E a gente acabou pegando ali, e foi o que aconteceu nos últimos jogos. A gente criou bastante volume de jogo, ficamos mais com a bola, se desgastamos menos. E na primeira semana de trabalho, e no Repar, não foi diferente. Continuamos com a bola de novo, se desgastamos menos e criamos, né, bastante. Fizemos os 3 gols, 2 bolas na trave ali e outras chances. Acho que mudou foi isso, é mais pelo estilo do treinador, né? Não é por causa de peça, por isso, aquilo. Eu acho que é mais pelo modelo de jogo mesmo, que fez a gente ficar mais com a bola, né? Eu acho que isso acabou melhorando bastante pra gente. Pio Neto. Mas eu queria fazer só um complemento à fala do Wallace, a gente fazendo um paralelo do que o Remo passou, digamos assim, daquela sequência de 7 jogos sem vencer e do jogo do Manaus para cá, né? Eu acho que o Remo ganhou uma jogada forte pelas laterais, tanto pelo lado direito, com o Ricardo, e isso, com a alternância natural do jogo, o Marlon também começou a se apresentar um pouquinho mais, que ele não ficou tão sobrecarregado. E no Repar, eu acho que essa característica ela foi determinante, né? O primeiro gol com a jogada pelo lado direito e o próprio gol do Marlon chegando, fazendo algo que ele sabe fazer muito bem, que é finalizar. Fora isso, o bom comportamento do meio-campo e um detalhe a mais que eu diria que foi a concentração. Eu acho que todos esses antecedentes aí, esses 10 jogos que o Remo não vencia o Paysandu, a responsabilidade da garotada, um treinador experiente, um treinador um pouco mais ousado, um novo sistema, eu acho que o conjunto da obra fez com que o Remo fizesse por merecer a vitória. Até o 2-2, eu acho que, pelo que o Remo jogou, o Remo merecia vencer e acabou sendo premiado com um gol no apagar das luzes. O Remo consolida uma posição no G4, mas não pode se empolgar, porque essa gangorra aí da Série C, se sobe e desce, a cada rodada a gente tem aí surpresas, reações, etc. Como tem sido a conversa do Bonamigo com vocês, principalmente os mais jovens, Wallace? Qual é o tipo de orientação, qual é o tipo de prioridade que ele tem pedido para jogadores como você, como o próprio Hélio, como outros que ele pretende aproveitar exatamente nessa difícil jornada da Série C? Falando sobre os laterais, né? Eu acho que nos últimos jogos, que a gente estava 7 jogos sem vencer, a gente não tinha, né, um lateral direito.
que o Jansen estava jogando ali improvisado, o Everton estava machucado, e a gente acabava perdendo, né? Querendo ou não, uma parte ofensiva ali, não tendo um lateral de origem. E com a chegada dele a gente ganhou bastante, que ele é um jogador que apoia bastante ali, chega toda hora, que nos 2 gols, né? Os 2 primeiros gols ele estava dentro da área ali, o Ricardo. E construiu as 2 jogadas dos 2 gols, que nos ajudou bastante. E eu acho que com a chegada dele ali a gente ganhou muito mais, né? Com a parte ofensiva, que o nosso lado direito acabava não tendo nos últimos jogos. E sobre manter, né? Como você falou, eu tinha comentado antes, a gente ganhou o Repá, né? Que foi um jogo muito importante pra gente. E agora a gente vai manter, sim. Vamos ter mais um jogo dentro de casa, né? Para conseguir os 3 pontos. Para ir para a partida de fora lá, tipo, bem na colocação, né? Ganhando mais moral, ganhando mais confiança. Foi como eu falei antes. Foi uma vitória que nos fez pensar em algo muito maior, né? Foi uma vitória de 10 jogos ali, esse tabu que estava. É uma vitória que nos deixou no G4 novamente. É uma vitória que faz, que a gente já tinha nesse pensamento que era sobre o acesso, que fez a gente acreditar mais ainda. E agora é dar sequência, né? Não empolgar, dar sequência no trabalho, que eu sei que a gente tem muito a melhorar ainda. Wallace, só confirma pra gente, tu tem um tio que jogou no Remo, né? Sim, sim. Quem é teu tio? Conta aí pro torcedor. O Magrão, o zagueiro que passou por aqui, né? Inclusive até no último título da Série C ele fazia parte. Ele fez um gol importantíssimo, inclusive, contra o Tocantinópolis, um gol que ali manteve o Remo vivo na competição. E aí eu aproveito, como essa troca de experiência com o teu tio, ele já viveu isso, ele já teve essa pressão do torcedor que tu está começando a receber, e também já conquistou o principal título da história do Remo. Ele estava em campo quando o Remo saiu da Série C e voltou para a Série B. Como é esse contato de vocês dois e essa troca de experiência? Cara, é muito bom, né? Ter uma pessoa assim experiente do nosso lado, que está sempre nos dando conselho, né? Conversando bastante, que a gente conversa bastante sempre quando a gente se vê. E acho que é importante, né? Ele até mandou mensagem nos últimos dias, né? E disse que sempre acreditava em mim, tal. Foi tanto que ele que me levou, né? O clube para as categorias de base. Então é algo tipo bom, né? Para mim ter uma pessoa assim incentivando, uma pessoa que conhece, que já passou por isso. E ele me ajudou bastante aí nessa minha caminhada. Imagina esse papo, né? Imagina esse papo, sabe? Atacante para zagueiro. É né? verdade. O Magrão deve passar para o Alan assim, olha, é mais fácil tu dar um tapa para cá, ir para cima, né? Olha, cuidado, não vai de primeira, deve ser um papo interessante. Antes de passar para o Fábio Will, eu imagino que, tipo, depois de um repar, depois de você fazer o gol da vitória, o cara fica mais bonito, a rede social começa a bombar mais, de repente o número de seguidores aumenta. Como é que tu vem trabalhando isso? E o teu tio tem te ajudado nisso também? De tipo, pés no chão, tranquilidade, tá só no começo. Como é que tu vem trabalhando a tua cabeça para esse assédio nesse momento? Cara, eu sou um cara que eu sou bem tranquilo, né, em questão a isso. Sou um cara tranquilão. Não deixo subir as coisas pra cabeça, né. Quem me conhece sabe que eu sou um cara, tipo, gente boa e tal. Não deixo me levar por certas situações. Sim, né, um momento que eu tô vivendo acaba mesmo chegando bastante mensagem, isso, aquilo. Mas não é nada que venha atrapalhar, né, o restante do trabalho. Que foi
estou vivendo é um momento especial, mas eu vou continuar trabalhando firme para que a gente possa conquistar nossos objetivos finais aí na competição, que é o nosso acesso. A gente já está indo para a reta final aqui do Geral na Live, então a gente vai para a última rodada aqui de perguntas para o Wallace. Vamos começar aqui com o Fábio Will. Vai lá, Fábio. Wallace, na época que você estava na base, eu lembro de uma Copa São Paulo que você se destacou e teve interesse de alguns clubes. E você chegou a sair do Remo, mas acabou não vingando. O que aconteceu, cara? E para onde você foi? Eu acabei, né, jogando na Copa São Paulo em 2017. Eu acabei mesmo tendo algumas propostas, né, de uns clubes de fora. Eu fui pro Palmeiras, quando o Hélio estava lá. E acabei ficando 3 meses, se eu não me engano. Só que eu acabei não dando certo, né? Mas pela parte contratual. Tinha contrato aqui no clube. Acabou não dando certo mais por esse motivo mesmo. Por não ter um acordo entre Palmeiras e Clube do Remo. O Remo estava ali num momento difícil financeiramente. A gente estava precisando de receitas. E eu acabei não ficando, né? Porque eles queriam uma venda e tal, e o Palmeiras queria por empréstimo. Aí acabou não dando certo mais por esse motivo. Eu acabei voltando para Belém, onde no mesmo ano continuei nas categorias de base. Joguei o campeonato, no Sub-20. E no ano seguinte eu acabei subindo pro profissional. E essa parte aí, por não ter, né, não ter ficado, acho que foi mais pela essa parte contratual mesmo, entre o Remo e o Palmeiras. O teu contrato com o Remo vai até quando, Alex? Só para informar o torcedor. Cara, meu contrato vai, acho que até o final do ano, né? Tem Já tem contrato aí. alguma conversa aí para renovar? Já está trabalhando aí com a diretoria do Remo para estender esse vínculo? Sim, eu tenho conversado bastante com os diretores. Eu acho que essa semana ainda a gente vai sentar para conversar melhor e vai definir isso aí. Tio Neto. Bom, já que é a última rodada de perguntas, Wallace, eu queria voltar ao repar. Qual foi o momento mais difícil para vocês? Qual foi o momento mais delicado, digamos assim, do jogo? A gente imagina, eu imagino que esse foi o primeiro repar inesquecível, outros poderão vir ainda dessa tua carreira, Wallace, que a gente torce para ser longa, para ser brilhante. Você já mostrou que talento não te falta, mas no repar em si, qual foi o momento mais difícil para o Remo e qual foi o momento, digamos assim, de maior alívio? É claro que o gol já no acréscimo, ele trouxe esse alívio, mas durante o jogo, na disputa tática, no duelo de meio campo, no duelo de marcação, qual foi o momento mais delicado para vocês? Eu acho que foi no momento de empate, né? Que a gente conseguiu marcar os 2 gols e acabamos sofrendo um empate ali, um gol atrás do outro. Foi um momento que a gente não estava acreditando, né? Passou aquele filme na cabeça de novo. Por ser mais um jogo que a gente ia deixar escapar e tal. Eu acho que essa parte foi o momento mais delicado, né? Mas, graças a Deus, aí, 3 minutos depois do gol de empate, a gente persistiu e conseguiu marcar o gol. E a gente bateu, né? Esse alívio que você falou. O alívio, não só pelos 3 pontos, mas pela vitória, né? Que veio em si. Foi uma vitória importante, que nos manteve no G4, que acabou com esse tabu aí. E eu acho que foi esses 2 momentos aí que foram o de alívio pra gente. Wallace, para finalizar aqui da nossa parte,
eu queria te fazer duas perguntas finais. A primeira, a gente observou durante a partida que você, logo que entrou, tomou duas chegadas do lateral Tony do Paysandu. Acho que saiu até no áudio da transmissão. O Bonamigo falou: alô, juiz, ele quer intimidar o garoto. O Tony falou alguma coisa para ti ali durante o jogo? Teve algum tipo de atrito entre vocês dois ou outro jogador do Paysandu? E a segunda pergunta, por que o torcedor do Remo deve confiar que esse elenco vai levar o Leão para a Série B? Eu acho que aquilo ali foi clima de jogo, né? Por se tratar de clássico. E pela situação que estava, né? A gente estava precisando de gol e eu entrei justamente para isso. O Bonamigo já tinha conversado comigo que ele queria que eu entrasse igual como eu entrei no jogo contra o Santa Cruz e o 13, onde tinha bastante espaço, né? E ele viu que ali, pelo lado direito dele, estava abrindo bastante espaço. Então eu já entrei sabendo o que era para ter feito, né? Foram duas bolas ali que eu fui para cima e recebi essas duas faltas. E acho que foi isso, né? Essas duas, foi mais pelo clima de jogo mesmo, as duas chegadas que eu recebi ali. E qual foi a outra pergunta que eu... Por que o torcedor do Remo deve confiar que esse elenco, com jogadores da base, alguns de fora, vai levar o Remo de volta para a Série B? Cara, a gente tem um elenco muito bom, no meu modo de vista. A gente tem jogadores experientes, tem a gente, né, que é novo ali, tem jogadores ali que tem a faixa etária de 25, 26 anos também que correspondem bastante. E o melhor, a gente tem um grupo fechado. Não tem esse negócio de vaidade aqui dentro. Todo mundo trabalha, tipo, o mesmo que todo mundo faz, entendeu? Não é um grupo assim que tem aquela vaidade, jogador separado e tal. A gente sempre conversa ali, tem essa conversa entre a gente. Eu tenho certeza que isso vai nos levar longe na competição, hein? Beleza, Wallace. Olha, antes de encerrar contigo, a gente dá tempo de fazer aqui o palpitão, que o pessoal gosta de rir da cara de vocês aqui, dos nossos companheiros que erram os palpites. Então, bora rapidinho que o tempo está corrido. Sábado, Mangueirão, Remo e Jacuipense. Tio Neto. 2-0 pro Remo. Um gol do Wallace só para não perder o hábito. Pronto. Fábio Will. Cara, eu acho que o Remo desencanta nesse jogo aí, apesar de o Jacuipense ter a única derrota do Jacuipense na temporada. Não é palestra, Fábio Will, é só o placar, meu filho. Então, vamos. 3-0, mais um gol do Wallace. Pronto. Eu vou apostar 3-1 pro Remo. E tu, Wallace? Acho que vai ser 3-0 pra gente. Pronto. Diga lá, moleque. Saraiva, eu errei o placar do Repá do acréscimo, né? O meu foi 2-2, te lembra, né? Semana passada. É verdade. O Wallace estragou teu placar. Estragou o palpite. Que bom, né? E no domingo, eu vou deixar o Wallace fora dessa aqui, que é enrascada. Domingo, Santa e Paysandu. Pio Neto. 1-1. Paysandu vai trazer um pontinho lá de Recife. Fábio Will. Paysandu, pelo que ele jogou, que ele vem jogando, ele arranca ponto lá, acredito em 2-2. Eu acho que o Paysandu vai ganhar lá 2-1 para o Paysandu. Muita gente tem falado que o Paysandu jogou mal o Repá. Não acho que foi um jogão. E acho que o Paysandu jogou bem também. E acho que o Paysandu vai ganhar lá dentro do Arruda. Wallace, muito obrigado pela tua participação aqui. Boa sorte aí. E que tu consiga, quem sabe, né, ganhar a vaga de titular aí no Remo e subir o Remo aí para a alegria do torcedor. Valeu, obrigadão. Pio Neto, Fábio Will, muito obrigado aqui pela participação de vocês. A gente volta aí na segunda-feira que vem, tomara aqui comentando mais uma vitória do Remo, mais uma vitória do Paysandu, e que os dois clubes aí consigam encaminhar pelo menos a classificação nesse primeiro momento aí para a segunda fase do Campeonato Brasileiro. Muito obrigado pela tua audiência, a gente volta segunda. Valeu!